Abre, por favor, a sua Bíblia comigo, em Gênesis, capítulo 4, a partir do versículo 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E deu à luz a seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Se bem fizeres, não haverá aceitação? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. Hoje eu quero falar com você a respeito da importância da oferta. Geralmente, quando entregamos alguma coisa para Deus, o fazemos como qualquer outra coisa que corriqueiramente nós estamos habituados a fazer. E nós precisamos saber quando estamos entregando alguma coisa para Deus, porque não dá para ser de qualquer jeito e não dá para ser qualquer coisa. E hoje falta consciência do povo de Deus sobre vida no altar. E quando nós falamos de oferta, nós estamos falando de vida no altar. Preste atenção, eu não vou colher oferta agora. Eu estou falando de vida no altar. Eu estou falando de um sacrifício superior ao dinheiro. Porque na verdade, quando entregamos algo que é financeiro, econômico, material, isso reflete o nosso coração. Mas eu não estou entregando esta palavra para você fazer a sua oferta, para você entregar a sua oferta. Não, eu quero falar de vida no altar. Porque em nossos dias está faltando vida, está faltando compromisso, está faltando entrega, está faltando sacrifício. Mais do que nunca, o povo de Deus anda descomprometido com Deus. E isso não pesa no coração. Como é que pode nós, que nos chamamos igreja, como é que pode não haver mais constrangimento? Não haver mais aquele encargo, aquele peso que nos leva de volta para o altar, que nos leva de volta para Deus, que nos leva de volta ao encontro. Hoje em dia, a igreja se encontra num estado deplorável, onde aquilo que outrora era espiritual, em nossos dias deixou de ser espiritual. Antigamente não se tinha a tecnologia e nem a modernidade que nós temos hoje. E eu quero dizer que nada disso, nenhum dos recursos que temos hoje, substitui o fervor de antigamente. Como era bom. Eu gostaria que, pelo menos a maior parte de vocês, tivessem experiência de viver um tempo que eu cheguei a experienciar, de entrar dentro de uma igreja simples, uma igreja que não tinha absolutamente nada daquilo que temos hoje. Parece que tudo o que temos substituiu aquilo que tínhamos antigamente. Antigamente tinha oração de verdade,
tinha fervor de verdade, tinha choro de verdade, tinha quebrantamento de verdade. Antigamente a gente entrava numa igreja, e eu me lembro que eram igrejas de bairro, uma portinhola, uma garagem, e a gente entrava lá, os irmãos, na sua simplicidade, estavam cultuando a Deus, e a gente surfava na onda, a gente não tinha telão, não tinha monitor. Irmãos, eu sou da época do mimeógrafo, Dinossauro Rex 4, Baby Boomer. Amados, eu vejo hoje a nossa garotada teclando com os 2 polegares, dá uma inveja. Eu vou no dedo, no indicador, eu escondo, para passar menos vergonha. E numa velocidade, naquela época, era pasta na mão, xerox na mão, e a gente cantava com o coração, era algo assim tão especial. Não se tinha aula de música, ninguém dominava técnica, semitonava a música quase toda, os instrumentos pareciam um serrote desafinado, um delengue que só a graça. Mas amados, por incrível que pareça, Deus estava lá dentro. Hoje a gente procura ser bom, né? E todo mundo quer ser melhor do que o outro. Só que de repente Deus não está mais nisso. Parece que a gente ora, mas cadê a presença? A gente louva, é tudo muito lindo, é tudo impactante, mas cadê a presença? Tudo que a gente faz no nome de Deus, mas parece que Deus não recebe. E a igreja dos nossos dias não está preocupada com isso. E é por isso que eu quero falar com você hoje. Porque quando você entrar no seu quarto para orar, você precisa ter uma certeza: Deus me ouviu, Deus recebeu a minha oração. Quando você for numa célula, você vai ter certeza que está cumprindo com algo de Deus na tua vida, e que Deus recebeu. Quando você vem ao culto, você não vem para um entretenimento, não é festa, show, apresentação. Nós precisamos nos doar, nos entregar, nos sacrificar, rasgar o nosso coração. Precisamos aprender a orar. Às vezes eu oro para os irmãos, eles estão assim, tão alienados. É hora de oração, você não ora, fica de boca fechada. Alguns estão tirando cutícula, outros estão se coçando, sabe? Vai orar, é o horário que a pessoa escolhe para ir no banheiro, para beber água. O horário que ela tem que conversar com Deus, ela vira as costas para Deus e fala: não, agora eu vou para o banheiro, agora eu vou tomar água, ou senão vou embora. Aí você precisa disciplinar o teu culto. Por quê? Não dá, gente, para entregar algo que Deus não vai receber. Nós precisamos compreender que o chamado do Espírito para esta geração é para reavivar os cultos, e não tem como reavivar os cultos se não reavivar você. O avivamento, ele começa em cada um de nós. O fogo vai acontecer quando estivermos lá dentro do nosso quarto, com o joelho dobrado, com a cara no chão, respirando poeira. Mas não é algo que a gente vai fazer uma vez ou outra, é algo que a gente vai fazer continuamente. Quando a gente olha lá para o dia de Pentecostes, a festa da colheita, quando de repente veio do céu um vento veemente, que sacudiu aquele lugar, que tremeu,
aquele lugar, o cenáculo, e veio o Espírito Santo, como fogo, que repousou sobre cada um deles, e começaram a orar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Dá a impressão que eles foram somente nesse dia e já receberam, né? Não. Existe um princípio na Bíblia chamado princípio da continuidade. Você precisa fazer hoje, precisa fazer amanhã, precisa fazer depois. Você precisa fazer sempre. Não interrompa aquilo que Deus está lhe pedindo. Preste atenção. Tem irmão que não ora porque não entendeu ainda que é um pedido de Deus, não é um pedido do pastor da igreja, do seu líder. A Bíblia nos exorta a orar em todo tempo. A Bíblia nos pede para orar pelo nosso irmão e o nosso irmão orar por nós. Imagina, não dá para ser uma igreja sem oração. A base, o alicerce, o fundamento da igreja de Jesus é a oração. Aí nós não oramos, ou seja, nós não nos relacionamos com Deus, não existe intimidade, não existe comunhão, não existe amizade. E nós precisamos voltar a ser o povo da oração. O povo que se quebranta, o povo que chora, o povo que se humilha debaixo da onipotente mão do Senhor. E Deus te pede, ou Deus te manda, ou Deus te chama para jejuar. Só jejua para fazer exame de sangue, vá lá. Não estou falando para você fazer jejum de bala, de doce, de refrigerante. Nada contra você que faz, por favor, me entenda. O que eu quero te falar é que você pode subir um nível a mais. Onde você pode, de repente, começar o teu jejum à meia-noite, entregar meio-dia, às 3 da tarde, às 6 da tarde, às 9 da noite, à meia-noite. Sem ser esta semana, outra semana, eu estou fazendo meu jejum de 3 dias e 3 noites. Eu tenho 2 irmãos queridos da igreja que já estão me acompanhando nesse jejum de 3 dias e 3 noites. Já são mais 2. Sabe, amados, eu não sei você, mas eu tenho uma revolta santa no meu coração. Eu quero que Deus receba o que eu quero entregar para Ele. E não se trata de pedidos egoístas, não se trata de um pedido arrogante, mas eu quero que a vontade de Deus se cumpra na minha vida, porque foi para este propósito que eu entreguei a minha vida para Jesus. E olha, entenda bem, propósito não é aquilo que você faz. Tem muita gente que chega na igreja e quer fazer coisas. Propósito não é aquilo que você faz, é aquilo que você vive. Porque aquele que vive vai compreender o que Deus pede. A igreja dos nossos dias precisa entender o poder da oração, do jejum, da leitura da palavra. Amados, não vai haver avivamento se não houver oração, jejum e leitura da palavra. E não estou falando, sabe, daquele jejum meia boca, daquela oração meia boca, da leitura da palavra meia boca, sabe, caixinha de promessa, aleluia. Tira o seu versículo, pronto, Deus já falou com você. Deus não fala assim, irmãos. Sabe, você tem que pegar e buscar e se entregar. Não é só assim. Pode falar? Pode, às vezes a pessoa é nova. Então ela vai lá, tira um versículo, tá bom. É uma pílulazinha. Mas quando ele aprende, gente, a mergulhar no oceano do Espírito, ele quer palavra, ele quer mais palavra, ele tem sede, ele tem fome e ele vai buscar. Quando a Bíblia fala, lembra-te de onde caíste, arrependa-te, volte ao primeiro amor.
Sabe, lá atrás você era apaixonado por Jesus, agora você é apaixonado por trabalho, apaixonado para ganhar dinheiro, apaixonado por promoção, apaixonado por viajar, apaixonado por tanta coisa. Cuidado com as distrações, cuidado com aquilo que o diabo tem usado para tirar você do caminho. Não significa que é pecado, não, mas significa que se você colocar estas coisas em primeiro lugar, e estas coisas roubarem o lugar de Deus, aí sim é pecado. Aonde estão os adoradores? Aonde estão aqueles que se entregam de verdade? Porque quando esta palavra fala a respeito de Caim e de Abel, está falando de adoração. Está falando de um adorador que foi morto, porque Deus se agradou dele. Sabe o que significa? Que você deve adorar a Deus com uma intensidade tal, mesmo que custe a tua própria vida. Você vai ter que pagar um preço, vai ter que desligar a TV, vai ter que se desconectar da internet, vai ter que desligar a campainha, vai ter que tirar o telefone do plug, vai ter que se isolar. Amados, ninguém gosta de se isolar, ninguém gosta de ficar recluso, ninguém gosta de ir para o deserto, mas o deserto é lugar de provação, é um lugar de promoção. Então nós precisamos entender o porquê que estamos aqui. Que tipo de culto a gente entrega para Deus? Tanto faz como tanto fez. Posso ir como posso não ir. Tem um irmão que ele era assíduo na igreja, uma bênção. E eu comecei a sentir falta dele. E eu perguntava para a esposa, e o marido? Ela dizia, quis ficar em casa. O meu marido esfriou. O meu marido não quer saber mais de nada, pastor. E eu me lembrei de Davi. Você sabe por que Davi caiu em pecado? Porque ao invés dele ir para a guerra, ele ficou no palácio, acordou tarde, e foi para um lugar que não deveria ir, onde ele via as mulheres tomando banho. E foi a desgraça dele, porque ele cai em pecado com a Betseba, a mulher de Urias. Ela engravida, ele bolou lá um plano estratégico, mirabolante, e acabou executando o marido. Além de adúltero, ele se tornou assassino. Sabe qual foi o pecado dele? A arca, com a presença de Deus, estava na guerra, e ele ficou no palácio. Não dá para a gente andar sem a presença. Aonde a presença estiver, eu quero estar. E aquilo não estava mais no coração de Davi, ele estava se tornando carnal. E assim que o diabo vai fazendo, ele vai roubando o teu coração devagar. É assim que vem o encantamento, a fascinação. É assim que você fica embruxado. A glória de Deus, a arca estava lá na guerra e ele estava no palácio. Este irmão, quando a mulher saía para vir à igreja, ele ficava num banco na frente da casa. E ele ficava vendo o movimento. Aí tinha uma vizinha, que ela passava de short, cavalona. E ele começou a reparar nela e puxar conversa. Oi vizinha, tudo bem? Calor. Um dia a vizinha parou para conversar com ele. Está sozinho, vizinho? Ele, tô. Minha mulher saiu. Não falou nem que foi para a igreja. Não demorou muito tempo, ele cai em pecado com essa vizinha. Por quê? O lugar dele não era na casa enquanto a mulher cultuava na igreja. Enquanto os filhos estavam na igreja.
O lugar dele era estar onde a presença de Deus estava, onde a arca estava. Foi a desgraça da vida dele. Por isso, entenda, faça de Deus prioridade na tua vida. Aí eu não estou a fim de ir, pois eu vou em nome de Jesus. Eu vou com vontade ou sem vontade. Sabe por quê? Eu vou por conta da obediência. Eu não vou por conta de sentir alguma coisa. Eu não entrego oferta e dízimo porque eu sinto ou não sinto alguma coisa. Não, é por obediência. Amanhã vai tocar o relógio, o despertador. Olha o nome, despertador. Não podia chamar desperta alegria? Não, é despertador. Porque é uma dor para levantar, para abrir os olhos, para escovar o dente, para lavar o rosto. Aí toca. E você vai trabalhar com vontade ou sem vontade. Sentindo ou não sentindo alguma coisa. Por quê? É obediência, é disciplina. Aí a carne fala com você com respeito às coisas de Deus. E você diz, é mesmo, eu vou outro dia, hoje eu não estou bem. Nós tínhamos um irmão na igreja que ele não vinha nos cultos. E sempre quando ele não vinha, ele dava uma desculpa para a mulher, eu estou doente. Um dia a mulher dele disse, quando você tiver com uma doença mortal de verdade, e não puder ir na igreja, aí sim, você vai falar que está doente. E de fato, ele ficou doente, muito doente, e veio a falecer. Então, nós precisamos entender que este é o nosso lugar. Davi, ele escreve, eu quero estar na presença do Senhor por toda a minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, porque são lições aprendidas, e lições aprendidas não podem ser lições esquecidas. Aí eu vou ficar em casa curtindo uma depressão. Para de dar ponto para o diabo. Aí eu estou chateado com um monte de coisa. Amados, ninguém quer saber se eu estou chateado, se eu estou bem, se eu tenho dinheiro na conta, se eu estou legal de saúde. O pastor tem que subir da conta do recado, ele tem que pregar. E é só a graça de Deus. E eu tenho falado com vocês, muitas vezes eu estou aqui, eu estou entregando uma mensagem, quando na verdade eu gostaria de receber uma mensagem. Eu dou um abraço, quando na verdade eu queria receber um abraço. Eu dou uma palavra, quando na verdade eu gostaria de receber uma palavra. Mas eu vou te falar algo. Quando você faz da tua vida um culto, e culto não é só na igreja. Diga isso, culto não é só dentro da igreja. A tua vida tem que ser um culto de celebração ao Senhor. A tua vida tem que ser um culto de entrega, de ação de graças. A tua vida tem que ser um sacrifício diário ao Senhor. Você tem que ter alegria de servir a Deus. Tem irmãos que falam mais de problemas do que de vitória. Mas pastor, a minha vida é só problema, dificuldade e luta. Enquanto você profetizar isso, é isso que você vai viver. Começa a profetizar, é solução, é saída, é resposta, é bênção, é vitória, é restituição, é milagre. Aí vocês vão viver. Amém? Deus conhecia o coração de Caim. Diga, Deus conhece o meu coração. Você consegue entender que culto tem tudo a ver com coração? Culto tem tudo a ver com coração. Não dá para você eliminar o coração. Porque nós somos bons de aparência e ruins de essência. Então é simulacro, capa, máscara. Nós precisamos ser essência. Orar para Deus e dizer assim, Deus, eu quero me converter de novo. Dia a dia você dizer, Deus, eu preciso e quero me converter de novo. Todo dia eu me converto em alguma área. E tudo que acontece na tua vida, guarda isso.
tudo que acontece na tua vida para você se converter um pouco mais naquele dia. É alguém que falou de você? É alguém que te deu uma pedrada? É alguém que te deu uma borrachada? É alguém que está te caluniando, injuriando, difamando, julgando, censurando, criticando, execrando você em praça pública? Agradeça a Deus. Aprenda as lições. Sabe o que é ser quebrantado? Quando a Bíblia fala de quebrantamento, é esmiuçado, despedaçado, tornado em pó. A gente tem que ir para a casa do oleiro, descer para a casa do oleiro de novo. Ele vai pegar aquele pó, a água do Espírito, vai nos tornar moldáveis de novo. Isso precisa acontecer. Amados, nós somos tão altivos, arrogantes, prepotentes, orgulhosos, soberbos. Como é que Deus vai receber o nosso culto? A gente está aqui reparando no culto do irmão. O irmão não canta, o irmão não ora, o irmão não dá oferta, o irmão não vem no culto, o irmão chega atrasado. Se preocupa com o teu culto. Uma parte linda desta passagem é que Deus conhecia o coração de Caim, conhecia o coração de Abel. E Deus chega e vai falar com Caim. E diz a palavra no versículo 5: mas para Caim e para a sua oferta não atentou, e irou-se Caim fortemente, carnal, mundano, pecaminoso. Diz que ele se irou terrivelmente e decaiu o seu semblante. E o Senhor disse a Caim, preste atenção, o Senhor aqui estava livrando ele do seu mau caminho, da queda, do pecado. Ele recebeu uma palavra. E o Senhor disse a Caim: por que tiraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação. Olha só, muda a inclinação do teu coração. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Para ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Deus falou, ele não ouviu. Quantas vezes Deus fala conosco e a gente não ouve? Somos teimosos, batemos o pé, somos desobedientes. Deus falou com Caim, mas Caim fez aquilo que ele quis fazer. E eu quero falar hoje sobre a síndrome de Caim. Quando a gente fala de síndrome, é um conjunto de sinais ou sintomas que ocorrem ao mesmo tempo e caracterizam uma doença ou uma enfermidade. Então vamos falar aqui desse mal no coração de Caim. E a gente precisa entender que toda enfermidade, toda doença espiritual em nós precisa ser tratada, porque como é que Deus vai receber o nosso culto, a nossa adoração, o nosso sacrifício, a nossa oferta? Como? Então, quando falamos da síndrome de Caim, é ter aparência de adoração, mas um coração não tratado. Quando Deus quer tratar o teu coração, você foge dele. Quando Deus quer tratar o teu coração, quando Ele está apertando o parafuso, quando começa a espanar, você foge dele. Alguns têm aparência de adoração. E é interessante isso, porque a gente se traveste de crente. A gente vem para cá, não é cabelo, é maquiagem, é unha, é roupa. A gente se preocupa com o exterior, mas e o interior? E o coração? Nós precisamos
ter um coração tratável, moldável, ensinável. Olha o que diz em Mateus capítulo 5, versículos 23 e 24. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta no altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, não é você que tem contra ele, é ele contra você. Deixe a sua oferta ali, diante do altar. Vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Amados, nós tínhamos um irmão na igreja chamado José Luiz Pereira. Um dia, antes do começo do culto, ele me procura e diz: pastor, eu quero te pedir perdão. Eu falei: mas por quê? Ele falou: porque eu falei mal de você. Não deveria falar, mas eu falei. Eu estava chateado e falei coisas que não devia. Eu gostaria que o senhor me perdoasse para eu poder colocar minha oferta no altar. Porque se o senhor não me perdoar, Deus não vai receber minha oferta. Olha o entendimento desse irmão. Eu me lembro de uma outra situação, onde o irmão entregava um bom dízimo, uma boa oferta. E ele dizia: pastor, eu não prospero. Eu não vejo a bênção de Deus na minha vida financeira. Eu falei: vamos marcar um atendimento, quero conversar com você. E quando nós fomos conversar, pedimos para que o Espírito Santo nos dirigisse nessa conversa. Conversa vai, conversa vem, conversa vem, conversa vai. Aí ele me falou algo. Ele não tinha um coração perdoador. Ele trazia no coração dele muita mágoa, muito ressentimento, muita raiva, muito desejo de vingança. Então preste atenção, não é só você plantar sua semente na terra. Não é só jogar sua semente na terra. A palavra fala de cultivar. Então, existe uma forma de fazer aquela semente produzir. Ninguém planta uma semente para ela não produzir. E quando se cultiva corretamente aquela semente, ela vai crescer, florescer e dar muitos frutos. Aí quando eu conversei com aquele irmão, ele muito assim, irredutível, ele não queria perdoar. Eu falei: irmão, o perdão não tem nada a ver com outra parte, tem a ver com você. Porque o perdão, ele vai liberar a tua vida. O outro está vivendo como sempre viveu. Talvez ele nem saiba que você tem esse coração peludo. E eu costumo dizer: se o teu coração é peludo, dê pelo menos uma penteada nele. Eu falei: irmão, você não perdoa porque o outro merece, é porque você precisa. Aí quando você chega numa reunião como essa, Deus está falando com você. Talvez alguma coisa esteja presa na tua vida, porque você não perdoa. A cura não chega porque você não perdoa. A libertação não chega porque você não perdoa. A prosperidade não chega porque você não perdoa. A mudança de vida não chega porque você não perdoa. Estávamos ministrando o batismo no Espírito Santo. Aí uma irmã pegou e falou assim: pastor, eu não vou receber o Espírito Santo. Eu falei: por quê? Porque eu não perdoo e me recuso a perdoar. Eu falei: olha, irmã, já está preparado no inferno o teu lugar. Ela falou: está louco, o senhor é pastor, o senhor não pode falar um negócio desse. Eu falei: olha, a oração do Pai Nosso é uma oração desconfortável. Perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. A palavra diz que se eu não perdoar, eu não serei perdoado pelo Senhor. Então perdão para mim não é uma opção. O perdão para nós, amados, é uma necessidade. E eu sei que cada um aqui tem sua história foi dolorosa. Até quando você vai ficar guiando o carro da tua vida olhando pelo retrovisor? Chega uma hora que você vai dizer: acabou, diabo, chega. Eu não vou ser mais escravo nas tuas mãos. Você não vai manipular mais os meus sentimentos e as minhas emoções. Eu estou livre porque eu decido perdoar. Eu limpo o meu coração.
Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Eu costumo fazer um complemento. Tudo que eu quero para mim, eu desejo em dobro para esta pessoa. Por quê? A Bíblia diz que quando eu oro assim, a bênção vai para ele, mas depois volta para mim, e volta dobrada. A Bíblia diz, dá paz. Se a paz não repousar lá, ela volta para você de novo. Como é bom, gente, perdoar, limpar o coração. Você percebeu que tem gente que é amarga, azedada, curtida, e com coisas assim que já se passaram dias, semanas, anos, meses, anos, e a pessoa está lá, sabe, ela está presa no mesmo lugar, ela está presa nas mesmas coisas, até que você diz, agora eu estou entendendo, acabou, diabo, eu não quero mais ser escravo disso. Cuidado com esse espírito não perdoador, e cuidado com esse espírito que traz desejo de vingança. Outro dia eu disse para vocês que uma irmã pediu oração. Ela falou, pastor, eu queria que você me ajudasse em oração. Eu falei, por quê? O senhor sabe que o meu casamento é difícil, não sabe? Eu falei, sim, eu sei. Eu estou orando para que Deus recolha o meu marido. Cuidado com as esposas. Elas são intercessoras. A oração das esposas é perigosa. Sempre eu digo para mim, ora só no Espírito Santo. Cadê ela? Ela estava ali, sumiu, foi arrebatada. Ora no Espírito Santo. Aí não tem erro. Agora, nós estamos falando aqui de uma oferta que vai ser entregue no altar. Aí quando você entregar, não é só você colocar... Libera, Senhor, a minha oferta de amor. Preste atenção, diga de novo, oferta de amor. Não é de raiva, de ódio, mágoa, ressentimento, ira. É oferta de amor. Sabe a graça de ser de Jesus? É Jesus trazer a gente para cá, para a gente mudar. Amados, eu já mudei muito, mas não mudei 100%. Tem muita coisa em mim que tem que mudar. E vocês me ajudam a mudar. Tem alguns aqui que me testam. Tem alguns que me provocam. Tem alguns que me instigam. Tem alguns que... Mas faz parte. E é assim na tua casa. Você fala, não, o diabo está usando meu pai, está usando minha mãe, está usando a minha esposa, está usando meu marido, está usando meu vizinho. Já parou para pensar que às vezes é Deus? Muda para você ver. Não deixa aquele sentimento descer no coração. Lá na empresa, lá no trabalho, às vezes no trânsito. Você diz, se eu tivesse um revólver, eu sapecava ele na bala. Eu vou te falar uma coisa, a boca tem mais poder do que uma arma. Quando você estende a mão e diz, abençoa, Senhor, este filho de Belial. Abençoa ele, Senhor, salva ele. Eu fui pregar numa igreja, um culto muito abençoado, um louvor muito ungido. Aí... fui me despedir do pastor. Aí o pastor falou, deixa eu te apresentar o líder do nosso louvor. Ele é uma bênção. Aí eu disse, eu já o conheço. Aí ele perguntou, mas você me conhece de onde? Eu falei, outro dia sem querer eu fechei você no trânsito, você me mostrou o dedo do meio. Ele falou, não briga, pastor. Foi. Aí eu falei, mas já te perdoei. Ele falou, pastor, que vergonha. Nunca mais eu vou mostrar o dedo do meio para mais ninguém. Mas a gente aprende de duas formas, ou pela dor, ou pelo constrangimento.
Como é que você geralmente aprende? Jesus então, ele censura os fariseus, os escribas, os saduceus, os religiosos da sua época, por conta do coração. E ele foi assim muito categórico, muito veemente, muito radical com os fariseus. Olha o que diz em Mateus 23:13. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Se eu chamar alguém aqui de hipócrita, você volta no culto do próximo domingo ou não? Se eu falar, seu hipócrita, não volta nunca mais, é ou não é? Se desvia. Aí quando o IBGE bater na tua porta, você vai dizer assim, eu sou um desegrejado. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus na cara das pessoas. Vocês mesmos não entram, nem deixam ninguém entrar, aqueles que gostariam de fazê-lo. Mateus 23, de 25 a 26. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, que limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo. Mateus 23, 27, 28. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, que por fora parecem bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos, de mortos e de toda podridão. Da mesma forma, por fora vocês parecem justos ao povo, mas por dentro vocês estão cheios de hipocrisia e maldade. Em Marcos capítulo 7, versículos 6 a 8, diz assim: ele respondeu, Isaías tinha razão quando profetizou sobre vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram, em seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens, vocês negligenciam os mandamentos de Deus, e se apegam às doutrinas humanas. Amados, quando nós vamos para a palavra, a gente tem que se colocar naquele cenário. O que Jesus diria para nós hoje? Obrigado, eu vou nesse aqui depois, qualquer coisa eu pido. O que Jesus pensa de você hoje? Será que ele não está dizendo as mesmas palavras que ele disse para Caim? E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que decaiu o seu semblante? Deu na cara? Se bem fizeres, não haverá aceitação. Eu não aceitarei o seu sacrifício. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Não deixa a tua carne dominar você. Não é a carne que domina você. Só para lembrar, a nossa carne não se converteu. A nossa carne tem que ser trazida debaixo de sujeição. O apóstolo Paulo dizia, eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à servidão. O que eu quero fazer, não faço, o que eu não quero, acabo fazendo. Miserável homem que sou. Esta é a nossa natureza humana. Então, você precisa saber com quem você está lidando, com a sua humanidade. Cuidado com a natureza caída. Quem dirige você não é tua carne, é o Espírito Santo que dirige você no teu espírito. Amém? Agora, Caim trouxe a oferta, mas não trouxe o coração. Você vem para o culto, você traz o seu coração com você. Por exemplo, Judas fazia parte dos 12, mas Jesus não tinha o coração de Judas. Faltou coração. A Bíblia diz que todo aquele que ele plantou permanece. Os que não foram plantados serão arrancados. Isso fala de coração.
Eu quero falar uma coisa. Outro dia eu conversei com um pastor, outro dia força de expressão, já faz um tempo. Conversei com um pastor e ele estava tão entristecido com a igreja dele. Ele estava pensando até de abrir mão do ministério. Ele falou: você não quer ficar com a minha igreja? Estou cansado, não aguento mais. Aquele povo me cobra muito, é injusto, ingrato. Aquele povo não me ama. E naquela hora eu refleti sobre a nossa igreja. E eu disse: Deus, eu amo tanto o meu povo. Os meus filhos não são perfeitos, mas eu amo tanto a nossa igreja. Eu amo tanto os nossos irmãos, com todos os defeitos, com todas as crises, com todas as incontinências, com todas as... Eu amo. E você precisa também entender que o amor só está no lugar onde o coração está. E às vezes a pessoa passou por tantos traumas na vida, foi tão machucada, que ela não se entrega de coração. Esteja aqui de coração. Tudo que você fizer, faça de coração. Uma oração que você tem que fazer todos os dias: Senhor, me ensina a amar a Tua palavra, me ensina a amar o Teu reino, me ensina a amar a Tua igreja, me ensina a amar o Teu povo, me ensina a amar servir, me ensina a amar de verdade. Porque a gente confunde as coisas, a gente chama de amor, mas não é amor, é um sentimento. A gente fala que ama macarronada, que ama planta, que ama cachorro, mas não estamos falando das coisas santas de Deus. Caim trouxe a oferta, mas não trouxe o coração. Ele conhecia o altar, ele recebeu isso do pai. Ele conhecia o altar, ele conhecia a liturgia, ele conhecia o ritual. Ele sabia como apresentar a oferta, mas não permitiu que o altar transformasse o seu coração. Ele não permitiu que o altar transformasse o seu coração. Sabe, enquanto eu estou aqui ministrando, permita que o Espírito Santo transforme o teu coração. É possível cantar e guardar inveja. Eu me lembro da Helena Tanuri dando testemunho e falando que ela tinha inveja da Ana Paula Valadão. E ela confessou isso para Ana. E ela disse: Ana, eu tenho inveja de você, eu tenho ciúme de você. Eu queria o teu lugar, eu queria fazer o que você faz. Eu queria ser conhecida nacional e internacionalmente. Ela pediu perdão. É possível cantar e guardar inveja. É possível pregar e alimentar ódio no coração. Ofertar e continuar ferindo as pessoas. Frequentar o altar e não permitir que Deus trate o seu coração. O que precisa mudar dentro de você? Às vezes você pensa: não, é a igreja que tem que mudar, é o pastor que tem que mudar, é o presbitério que tem que mudar, é o diaconato que tem que mudar, os irmãos têm que mudar, quando na verdade quem tem que mudar é você. É tão lindo a gente trabalhar com o novo convertido, né, Camila? Né, Esmeralda? São todos apaixonados por Jesus. Nossa, a igreja é linda, a igreja é gostosa. Cadê Malu? Malu está aí? Está ali Malu. A Malu é nova na igreja, mas ela diz: pastor, eu nunca fui tão amada, eu nunca fui tão cuidada, eu nunca fui tão acolhida. Essa irmã tem um testemunho forte. Deus fechou a sepultura dela. Você teve o quê? AVC, infarto. Tá bom, né? Chega uma hora que o diabo entra e a gente muda e a gente não vê mais beleza em nada. Teve minha irmã que falou: pastor, está tocando umas músicas na igreja que eu não estou gostando. Eu falei: ainda bem que não é para você, é para Deus. Não está gostando, mas é para Deus. Amém? A pessoa pensa que a gente canta para ela às vezes, não é? Tem que ser às 10
top mais, não é? Não, é para Deus. Aí mudou muita coisa. Eu também gosto dos hinos de antigamente, eu gosto. Até vamos ver um culto aí que a gente vai colocar os hinos do inário e do cantor cristão. Aleluia. Daniel Calegari vai gostar. Lucão também. Não é? Amados, é difícil às vezes para mim também entender que a geração mudou. Eu estava conversando com o Edson lá atrás. Cadê Edson? Lá. E eu me lembrando, sabe, daquela época áurea, né? A gente estava falando da comunidade da graça, quando ela começou, não é? Lá no centro do professorado paulista, né? Lá na Liberdade, não era? Eu fiquei lembrando, sabe, das músicas daquele tempo. Gente, Asaf Borba, ele é um poeta de Deus. A gente canta a música dele até agora. Mas eu vou te falar um negócio, a gente tem que cantar o que Deus entrega, amém? Então é possível cantar e guardar inveja, pregar, alimentar o ódio, ofertar e continuar ferindo as pessoas, frequentar o altar e não permitir que Deus trate o coração. Em Isaías 29:13, já fizemos menção. Este povo se aproxima de mim com sua boca, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Preste atenção. Não pode, culto não pode ser da boca para fora, é do coração para dentro. Amém? É do coração para dentro. Deus não se impressiona com aquilo que colocamos sobre o altar, mas com aquilo que escondemos dentro do nosso coração. Cuidado com o pecado secreto, oculto, de estimação. O que você oferece, como você oferece. A oferta santifica o altar santifica a oferta. A síndrome de Caim é transformar a bênção do outro em ameaça. Caim ficou irado porque Deus atentou para Abel. O problema não era apenas que a sua oferta não tinha sido aceita, o problema era que Abel foi aceito. A inveja nasce quando a vitória do outro começa a nos incomodar. Há pessoas que não têm problema em servir a Deus, até que Deus começa a usar alguém perto dela. Não suportam ver o outro crescer, o outro ser honrado, o outro receber aquilo que eles desejavam. Por exemplo, às vezes eu estou lá no pátio, abençoando um carro, ungindo lá o carro. O irmão passa assim, ó. Quando você vê eu lá, orando, com o chifre na mão, que é o chifre da unção, tá? É o óleo. O pessoal desavisado aqui da igreja, fala, pega o óleo, fica, onde é que está o chifre do pastor? Pega lá o chifre do pastor lá. Pega lá, André. Rápido, meu filho. É o óleo da unção. Aí quando você me vê lá, ungindo, obrigado. Aí quando você me vê lá ungindo, para. Unge comigo, ora comigo, faz festa com o irmão, é isso aí, irmão. Não fica assim, viu, pagou quanto? Pegou carnezão? Mais uma Bíblia? Não tinha outra cor? Que ano é? Ô irmão, a Bíblia diz para você se alegrar com os que se alegram. Tem gente que gosta de jogar areia no ventilador do irmão. Sabe, para de ser invejoso, para ali. Aí pastor, estou com fome, eu quero ir embora logo, eu quero descansar, amanhã é segunda-feira. Irmão, começa a praticar Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Deus vai te abençoar tanto por você vencer a inveja, o ciúme, sabe? E tem irmão que é bocão, né? Nossa, esse irmão comprou esse carro, tinha que comprar o mais velho, porque esse irmão é mal de volante, ele vai bater. Agora, seca a pimenteira. Tá louco.
Olha só. Provérbios 14:30 diz assim, que a inveja é podridão dos ossos. Quem não consegue celebrar o altar do irmão, já começou a preparar o campo onde pretende matá-lo. E para encerrar, a síndrome de Caim é ser uma pessoa no altar e outra no campo. Você é uma pessoa dentro da igreja, mas saiu da igreja, não tem mais nada de crente não. No altar, Caim parecia adorador, no campo revelou quem realmente era. O altar era público, agora o campo, o mundo, é desconhecido. E foi no campo que o verdadeiro Caim apareceu. O verdadeiro caráter não aparece apenas dentro da igreja, aparece lá fora no campo, aparece lá fora no mundo, aparece lá na escola, na universidade, na faculdade, aparece lá no trabalho, no clube, na academia. Vai umas irmãs santas de Deus, abençoadas na academia, elas tiram umas fotos assim, ó. Eu fico falando, meu Deus, qual que... Aí depois versículo, tudo posso naquele que me fortalece, o busanfão lá, e põe dos dois lados. Ai, Jesus, é para mostrar o tamanho da unção, não é ou não é? Unção da Tanajura. O verdadeiro caráter não aparece quando estamos dentro da igreja, aparece quando ninguém está olhando. No altar existem testemunhas, no campo existe caráter. Quem eu sou quando ninguém está me olhando. O que você é longe do púlpito revela muito mais sobre aquilo que você demonstra em público. Lucas 12:2 diz, nada há encoberto que não seja descoberto. O altar pode mostrar sua oferta, mas o campo vai mostrar o seu caráter. Vamos ficar de pé? Curva a cabeça, feche os olhos, diga assim comigo, Deus, a oferta que eu estou te entregando, é a oferta de Caim ou é a oferta de Abel? A oferta que eu estou te entregando, o Senhor tem recebido ou o Senhor tem reprovado? A partir de hoje, eu quero preparar o meu coração para te entregar a melhor oferta da minha vida. Eu quero ser a tua oferta. Eu quero andar em santidade. Eu quero andar na tua presença. Eu quero te agradar, Senhor, em nome de Jesus.